Pessoal, sou Vivian Camila, psicóloga, psicopedagoga, especialista em infância e adolescência em avaliação neuropsicológica dessa mesma faixa etária. Estamos cá no nosso terceiro vídeo sobre o autismo e hoje vamos falar um pouquinho do diagnóstico do autismo, né? O diagnóstico do autismo, de que jeito que ele é feito, que profissional que eu tenho que levar para saber se meu filho é autista ou não, com qual idade ele é feito, enfim. Então vamos lá, vamos por partes, né? O diagnóstico do autismo é um diagnóstico que a gente chama que não tem marcadores, ou seja, não tem um tipo de exame laboratorial que vai me confirmar que minha criança ou meu adolescente tem autismo, né? Então imagine que se você tem um nível acima de 100, por exemplo, 120 de glicose no sangue, você é considerado ou diabético ou pré-diabético. No caso do autismo, a gente não tem isso, não tem esse marcador, esse número que diz, que separa ali entre o autista e o não autista, né? Então esse diagnóstico, ele é feito por médicos, geralmente psiquiatras ou neurologista infantil, ele é feito pelo psicólogo e pelo psicopedagogo, pelo neuropsicólogo, pelo fonoaudiólogo, né? Então você vai dizer assim: poxa, Camila, mas eu vou ter que levar meu filho para todos esses profissionais avaliarem? Vai, né? Além disso, contribuem muito os pais, contribuem muito professores, cuidadores, os avós, enfim, que vão contar pra gente como é que essa criança no dia a dia, né? E nós vamos observar como é que essa criança ali brinca, fala, se comporta dentro do consultório. Porém, a gente tem um tempinho muito pequenininho com essa criança, se levarmos em consideração o tempo que a escola fica com ela, o tempo que os pais ficam com ela, né? Então, cada um desse profissional vai juntar a sua área de conhecimento e mandar esses relatórios para esses médicos, né? Que vão realmente laudar, né? Fechar ali o diagnóstico, dizendo se essa criança tem autismo ou não. Sempre levando em considerações aquelas características que a gente falou no vídeo anterior, né? A questão da fala, a questão da sociabilidade, a questão do jeito que essa criança se comporta em termos motores, né? Em termos de movimento e tudo mais, para que nós possamos realmente identificar essa questão e, obviamente, começar com essa intervenção o mais cedo possível. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente demora muito para fazer esse diagnóstico, né? É comum no Brasil uma criança ser diagnosticada com autismo depois dos 5, 6, 7, 8, às vezes 13 anos de idade, né? Em função do que a gente já conversou sobre ser um espectro. Então, às vezes é só aquela criança que é quietinha, mas ela vai passando de ano na escola, ela só não tem muitos amigos, ela só é mais calada. Como pode ser uma criança que tem um autismo mais severo, que daí é um pouco mais agressiva, é uma criança que tem esses movimentos repetitivos, essa ecolalia, esse interesse restrito de forma, né, extremamente visual, e essa possivelmente vai ser diagnosticada mais cedo, né? Porque as características dela são tão diferentes, chamam tanta atenção, que os pais vão levar logo a um médico, enfim, a um profissional aí de saúde para diagnosticar essa criança, e o diagnóstico se dá de forma mais rápida em função disso, né? Então a gente tem na realidade uma dificuldade de diagnosticar. Se nós pensarmos no serviço público, né, aqui do Brasil, pior ainda, mal se tem no serviço privado neurologista infantil, quanto mais no serviço público, né, o serviço de psicólogo, de fono. No público já é assustador, né? Muitas crianças estão fora da escola ainda, apesar de a gente ter melhorado bem nesse quesito, né? E muitas vezes as crianças ficam o dia inteiro na escola e na creche, pouco contato às vezes os pais têm, tirando ali nos finais de semana com essa criança. Então, o que fica, né, para fazer um fechamento desse processo diagnóstico? É um processo que não é fácil, é um processo que demora, que é feito de forma multidisciplinar, que não há um exame de laboratório que diagnostique que meu filho tem autismo ou não, é o parecer de vários profissionais, mais avaliação dos professores, dos pais. A gente tem algumas escalas, né? Por exemplo, a gente tem a MCHAT,
que é feita de criança de 18 a 24 meses, olha só, 1,5 a 2, que a gente já começa a entender que aquela criança tem alguma coisa diferente. Às vezes, desde bebezinho, bem pequenininho, a mãe vai amamentar, naquele momento que ela está olhando para a criança, que a criança olha para ela, a criança não faz esse contato visual, então a mãe já começa a achar meio esquisitinho, né? Então, quanto mais cedo a gente puder acompanhar essa criança, acompanhar o desenvolvimento dela e aí sim, com o tempo, já diagnosticar e já intervir, melhores vão ser os resultados para a qualidade de vida, não só dessa criança, bem como dessa família. Porque a gente sabe também que a família sofre nesse processo, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, né? E uma vez que eu tenho uma criança que tem as características do autismo, que foi diagnosticada com autismo, os nossos próximos vídeos são como é que é feito o tratamento e como é que eu posso ajudar o autista e a família dele. Até já, gente. Até o próximo vídeo.